sou a jornalista Maia Veloso, convidada pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar e apresentar o Santa Fé Cast. Aqui nós discutimos temas importantes, relevantes, que orbitam em torno da mulher, das crianças, da maternidade, da nossa saúde. A gente falar sobre saúde é a gente falar sobre aquilo que é essencial. E falando em essencial, queria dizer que esse podcast da Santa Fé Cast é uma collab com o Talkcast Preciso, onde a gente aborda esses temas essenciais que são importantes para você, internauta. Então, você é muito bem-vindo a mais esse podcast muito interessante da Santa Fé Cast, que vai abordar um tema, gente, um tema que você talvez não tenha pensado. O que você acha que pode acontecer com bebês recém-nascidos quando eles não fazem os testes que são essenciais à sua saúde e muitas vezes até à sua sobrevivência? A gente vai falar sobre a importância desses testes, qual a importância dos testes para os bebês recém-nascidos. Resumindo, é basicamente isso. Mas antes da gente apresentar as nossas convidadas, eu queria falar para vocês desse cartão incrível, que é uma grande iniciativa da professora Tânia Sampaio, diretora-geral da Santa Fé, do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Imagina você ter que ter um bebê, ter que fazer um planejamento e você não saber por onde começar. Eu acho que um bebê, ele muda a realidade de uma família, ele muda a realidade da mamãe também. E o planejamento, eu acho que ele é a alma desse conforto e dessa segurança. Então, o cartão especial Gestante Santa Fé veio exatamente para suprir isso, para ser um aliado, um parceiro seu na hora do planejamento. São pacotes que vão desde as consultas pré-natal, ali importantes, né? Até os testes que a gente vai falar que são importantes aqui hoje, e falando também em vacinas. Então, você pode escolher qual pacote que vão estar à sua disposição. Se você quiser saber mais, você não só acompanha as redes sociais da Santa Fé, mas também você já pode ligar agora, 869-9403-8389. Tem uma equipe exclusiva para atender e dar todos os esclarecimentos em relação a esse cartão. Quanto custa, como é que é feito, o que ele contempla, quais são os benefícios, vai ser bom para o meu bebê, vai ser bom para mim? A gente já garante que vai. Então, fica a dica aí para vocês. Vamos então às nossas convidadas de hoje. Eu tenho uma honra de receber aqui a doutora Ione Castro, que está na Santa Fé desde setembro de 1988. Eu não esqueci, viu? Eu não esqueci, vou já falar sobre isso. A gente vai fazer uma camiseta para ela que todo mundo vai usar, porque ela fala disso com tanto carinho e com tanto orgulho. E a gente tem aqui uma fonoaudióloga, que é a Nádia Souza, também apaixonada pelo que faz. Ela é especialista em várias áreas, a gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso podcast, mas ela vai falar especialmente sobre alguns testes que são linguinha e orelhinha. Vamos começar com você, doutora Ione? Vamos. Qual a importância desses testes? Esclarece para a gente. Os testes de triagem neonatais são testes que a gente faz... eles têm uma temporalidade, que eu vou explicar resumidamente aqui no início de nossa conversa, que são para detectar patologias que, se detectando, a gente pode fazer uma intervenção precoce e mudar toda a qualidade de vida da criança. Então, os testes que podem ser feitos logo após o nascimento, já na sala de parto pelo pediatra, é o teste do quadril, que a gente faz através de 2 manobras, de Barlow e Ortolani, que, se for positiva, a gente já vai pedir o exame que dá o diagnóstico, que é a ultrassom do quadril. E esse teste do quadril é feito desde o nascimento até 6 semanas de vida, porque pode não se manifestar logo, mas pode se detectar nessas novas consultas de puericultura. Existem alguns fatores de risco para ter maior probabilidade de você ter essa displasia congênita do quadril. E aí a gente já fica atento, se você estiver no grupo de risco, já é bom você pedir esse ultrassom para detectar precocemente, que são criança do sexo feminino, se tiver apresentação pélvica, se for gemelar, parto gemelar, se tiver oligodrama e se tiver uma história familiar, ou o pai ou a mãe ou ambos tiverem tido displasia congênita do quadril. Outro teste que pode ser feito na sala de parto é o teste da linguinha. Assim, na minha prática diária, porque tinha essa história da Sociedade de Pediatria ainda não ter definido bem essa questão do teste da linguinha. Sim, ficou claro. Mas na prática diária a gente vê a importância, como ela falou, a gente avalia a anatomia, que é o protocolo de Bristol, mas o fono vai avaliar a funcionalidade. E o que eu percebo no consultório, tem criança que não tem dificuldade para amamentar. Mas assim, quando tem indicação de anatomia, é incrível como a mamada, que era muito dolorosa e muito demorada, se torna muito tranquila.
Isso é muito importante, como ela fala, porque assim, mudou muita coisa em pediatria, mas leite materno exclusivo até 6 meses é uma coisa assim que é padrão ouro, né? E que isso aí interfere demais. Então, essa avaliação é muito importante, juntando pediatra na sala de parto, pediatra na puericultura e a fono. Esse trabalho em conjunto é essencial. E aí, depois disso, tem os outros, né? A gente pode até fazer aqui na sequência. Orelhinha. Aí vamos para o olhinho. O olhinho, que é o chamado teste do reflexo vermelho, pode ser feito pelo pediatra já na sala de parto, mas a maioria das maternidades faz pelo oftalmologista. Que é para ver o reflexo vermelho, que é para ver a transparência das estruturas visuais. Aí o que acontece? Tem que ter todo um local, tem que ser no local, numa sala escura, tem que ter de 50 a 100 centímetros de distância da avaliação para o examinador, e você tem que avaliar os dois simultaneamente. Se você vê o olho ficar vermelho e bilateral, está ausente, né? Está negativo. Se você vê uma assimetria ou uma mancha branca, aí é duvidoso. E se tiver a mancha branca, é positivo. Se tiver uma assimetria, é duvidoso. Aí, todos os dois você já tem que mandar para o oftalmologista para fazer um exame oftalmológico completo. O que é a assimetria que você fala? O reflexo de um lado está do tamanho, do outro está bem menor. Sim. Né? E esse teste do olhinho, ele não evita que tenha aquele acompanhamento com o oftalmologista. Ele foi normal, pronto, segue o segmento de puericultura normal. Aí se der alguma coisa... com 6 meses e com 1 ano tem que ir para o oftalmologista. E se der, já tem que fazer imediatamente. Por quê? Sim. Porque é importante esse teste do olhinho? Porque ele detecta precocemente 3 patologias muito graves, que é a catarata congênita, o retinoblastoma, que é um tumor grave, e o glaucoma congênito, que é para isso a importância do teste do olhinho. Então, esses testes podem ser feitos logo, né? Logo na sala de parto. Agora a gente vai para o da orelhinha, né? Para a gente já ir juntando as posições de vocês como fonoaudióloga. O teste da orelhinha, o indicado é a partir de 24 horas de vida, que ela pode... E até os 30 dias de vida, que justamente também... é a questão do diagnóstico precoce, porque a OMS, ela lançou uma nota em 2020. Na verdade, o teste da orelhinha ele já existe desde 1998, só que era pela Gatano e hoje é chamado de apenas Tano, né? Que ele é para diagnosticar deficiências auditivas ainda no nascimento, né? Que sejam as deficiências congênitas, quando a criança já nasce com. Como é feito o teste da orelhinha? O teste da orelhinha, a criança é feita a gente preconiza que seja feito até 30 dias. 30 dias. Porém, a gente pede que seja feito até 48 horas, ou até a alta do bebê. Porque depois que sai, para voltar é mais difícil. Sim. E aí a gente acaba se perdendo para que tenha esse diagnóstico até os 3 meses e que a gente consiga ter essa intervenção até os 6 meses de vida. Na nota da OMS, eles pedem que a gente tenha esse diagnóstico e intervenção até os 6 meses de vida fechado, para que essa criança comece a ser trabalhada. Mas para isso, essa criança tem que começar, pelo menos com o teste da orelhinha, até os 30 dias de vida. Porque se falhou no teste da orelhinha, aí tem mais 15 dias para fazer o reteste. Do reteste, aí, se ele falha, aí a gente vai daí partir para os exames complementares, que aí parte para cada idade, tem uma etapa. Tem um exame específico, né? Específico. E aí o teste da orelhinha, quanto mais cedo fizer, mais precoce. Eu percebo que praticamente todos eles, né? A gente falou da orelhinha, do olhinho e falou do quadril. Da linguinha, a gente também falou da linguinha. E a gente tem o do pezinho, né? Que a gente não falou sobre ele. Inclusive, no mês de junho é um mês que se lembra, né? Se comemora esse avanço da medicina, porque o teste do pezinho ele foi um precursor em muitas áreas, né? Dentre esses testes. Então, a gente não quer perder a oportunidade de falar que o mês de junho é quando a gente lembra que existe o teste do pezinho e que a gente faz campanhas em relação a isso, no sentido de conscientizar, né? Interessa a Santa Fé conscientizar
para as mães em relação a isso? Qual é a importância dele, doutora? O teste do pezinho ele é muito importante porque ele vai detectar patologias graves que muitas vezes você não apresenta nenhuma sintomatologia e que, dependendo do diagnóstico, você já começa o tratamento, né? O nosso problema é que o teste do pezinho básico, ele só dá 6 doenças. E está tramitando há muito tempo no Congresso, já foi até aprovado uma lei para o SUS aumentar para 50 doenças. Mas exatamente. É a lei 14.154 de 2021. Atualmente, né? o teste do pezinho básico só mostra 6 doenças. 7 doenças. E aí querem ampliar para 50 doenças. Botaram agora para pouco tempo toxoplasmose. Né? Exatamente. Que é a hiperplasia adrenal congênita, a fibrose cística, sim, a anemia falciforme, a deficiência de biotinidase, e o hipotireoidismo e agora recentemente toxoplasmose. E tem um teste recente que foi implantado que não se pede rotina pelo custo, mas que se você tem uma ampliado? Familiar, o teste do pezinho maior é o teste do pezinho estendido ou expandido, que é o que engloba mais doenças, né? E tem agora o teste da bochechinha, né? Que qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, ele não dá a doença, mas ele dá se você tem um risco aumentado ou não para determinadas patologias. Gente, que maravilhoso isso. Vocês entendem isso, você internauta? De como a ciência avançou no sentido de trabalhar com predição dentro desse marco zero, que é a vida de um recém-nascido. Agora, o teste do pezinho, vale ressaltar que esse também tem a temporalidade. Ele só pode ser feito após 48 horas de vida e a criança tem que ter entrado em contato com uma proteína, ou mamado, ou ter tido alimentação parenteral. Não pode estar em dieta zero. Vamos recapitular? Vamos lá. Orelhinha é quanto tempo? A partir de 24 horas de vida. 24 horas de 24. Olhinho o do quadril, né? O olhinho da linguinha pode ser feito na sala de parto, né? Certo. A partir do nascimento. A partir do nascimento. Coraçãozinho. Sim, faltou eu falar do teste do coraçãozinho, que isso aí teve muitas mudanças agora. O teste do coraçãozinho, para que ele serve? Ele serve para dar o diagnóstico de patologias cardíacas congênitas críticas, que são as patologias canal dependente. O que é canal? O canal é o canal arterial que ele une a aorta descendente com a artéria pulmonar esquerda, que é essencial para o fluxo no feto, né? Só que logo quando nasce, ele tem primeiro o fechamento funcional, que é geralmente menor que 24 horas de vida, e depois ele tem o fechamento anatômico, que é a partir de 72 horas. Por isso que o teste do coraçãozinho só pode ser feito entre 24 e 48 horas de vida. Tá claro isso. Quer dizer, e o que é que acontece? A gente tem três resultados. O que é que ele avalia? Ele vê a oximetria do membro superior direito, sempre é o membro superior direito, que vê aquela oximetria pré-ductal, e o membro inferior, pode ser o direito ou o esquerdo, que vê a pós-ductal. Então, se ele der em qualquer um dos dois membros menor que 89, então já é um teste positivo, já a criança não pode ter alta na maternidade antes de fazer o ecocardiograma e ser avaliado por um cardiopediatra, porque pode ter uma patologia cardíaca grave que pode ser até fatal. Se ele é considerado duvidoso, se ele for entre 90 e 94, em qualquer um dos dois, ou membro superior direito ou membro inferior, e a diferença entre os dois membros for maior ou igual a 4. Aí, antigamente, a gente só fazia uma repetição com 1 hora. Agora não, mudou o protocolo recente, acho que em 2024, você tem que fazer 3 repetições. Você faz um teste do pezinho, ele deu duvidoso, porque se for positivo, já vai direto para o eco. Ele deu duvidoso, repete com 1 hora. Continua dando duvidoso, repete mais 1 hora. Então, são 3 testes do coraçãozinho para você dizer que ele está alterado. Sim. Se ele estiver alterado, ecocardiograma e avaliação do cardiologista. Isso também pode ser previsto dentro das sinais, dentro... Exatamente. E a criança tem que ter maior ou igual a 35 semanas e está bem. Porque assim, a criança não está bem, ela não vai fazer esse teste do coraçãozinho. E ele é considerado negativo se ele for a maior ou igual a 95 nos dois membros, e essa diferença entre os dois for menor ou igual a 3. Sim. Certo? Nádia, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes vem teste do coraçãozinho normal, aí tem um 95 e outro 100, tá errado. Por isso que o acompanhamento médico é importante. E antes de passar para a Nádia, só dizer para vocês, eu acho que a importância, a gente começou aqui o nosso podcast falando desse cartão, né, especial Gestante Santa Fé,
que também contempla esses testes. Então, assim, imagina você ter um bebê numa condição de segurança em que você, tudo que vai precisar, já ter alta com depois tudo isso, desse bebê nascendo, ele já ter alta com tudo isso. Então, nesses 3 modelos diferentes, pacotes diferentes desse cartão, também contempla esses testes. E eu estou muito impressionada de como a legislação tem mudado. Eu queria até que você falasse, Nádia, porque assim, orelhinha e linguinha, eles tornaram-se exames obrigatórios nos primeiros dias de vida. Eu queria que você, como fonoaudióloga, a doutora Ione já explicou muito bem, do ponto de vista muito detalhado dela, que você detalhasse para o nosso internauta, ou a mulher ou o homem, a importância disso para esse marco zero da vida. O teste da orelhinha, por que ele é importante? Para a gente detectar alterações auditivas, sejam elas congênitas ou adquiridas. Quando eu posso adquirir? Bebês que são internados ou que fizeram uso de medicação. Existem indicadores de risco, assim como para os outros testes, né? Existem indicadores de risco para o teste da orelhinha, onde mães com doenças como sífilis, herpes, HIV, durante o tratamento, uso de aminoglicosídeo, né? por conta do uso dos aminoglicosídeos, o uso das medicações, podem levar o bebê a ter essas perdas. Então, a gente sempre, ou até mesmo as próprias doenças em si, existem doenças também como Zika vírus, dengue. Por isso que eu falei que o antes é muito determinante em relação a esses testes também, né? Com certeza. Então, o pré-natal é super importante. A gente sempre pergunta, quando elas vão realizar o teste, mãezinha, como é que foi a gestação? Como é que foi a sua gestação? Você teve alguma doença durante a gestação? Você pode especificar para a gente se fez uso de alguma medicação, se fez algum tratamento. Tratamento para quê? Porque existem fatores de risco que podem levar. O bebê está tendo alta hoje? Nasceu com quantos quilos? O peso importa. Se ele nasceu prematuro, a prematuridade em si ela não é um fator de risco para perda auditiva. Mas se o bebê ele passou um tempo na UTI, se ele foi para ventilação mecânica, se ele ficou na incubadora o som reverbera muito mais alto do que lá fora. Então, ele foi exposto ao som muito alto por muito tempo. Por quanto tempo ele ficou lá? Então, a gente tem que investigar bem, porque tudo isso é importante para que a gente chegue a um determinado, por mais que ele vá lá e faça o teste, naquele momento deu positivo, tá ok, mas pode ser um falso positivo. Então, é uma criança que a gente vai ter que monitorar. A gente pede para fazer um monitoramento a cada 6 meses, para que a gente vá acompanhando, porque pode ser que esse primeiro momento seja um falso positivo. Né? É tão complexo, doutora. Outra coisa importante para falar nesses testes de triagem, que eles têm uma alta sensibilidade. O que é isso? Alta sensibilidade é aquele que eles querem dar o maior número possível de diagnósticos de doença. Eu fico pensando nos parâmetros clínicos e fico pensando também nos critérios de padronização e ética dentro de uma tomada de decisão. Como é a responsabilidade de uma maternidade, de um profissional, cada uma de vocês na sua área, de saber como lidar, porque assim, tem os prematuros, né, os recém-nascidos, tem todo um contexto que é muito delicado e sensível. Quando o bebê né? vem, que faz o teste, que falha novamente no reteste, Sim. A angústia da mãe, e agora o que a gente faz? Eu vou levar, aí a gente orienta que leve no otorrino, para fazer o BERA, um BERA diagnóstico, para que a gente consiga, assim, a partir daí traçar um diagnóstico, ou um norte, né? E aí a gente fica com o coração na mão junto com as mães, de como encaminhar para o pediatra encaminhar para o otorrino, para daí começar um diagnóstico. É transitar do recém-nascido ao adulto, tanto que tem essa audiologia ocupacional, né? Uma linha de cuidado que entende que o que está acontecendo ali vai ser determinante na vida daquele bebê, na vida daquela família. Então, a responsabilidade de vocês é enorme. Vai determinar
daqui para frente, como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Uma criança que tem deficiência auditiva, ele vai ter dificuldade para falar, ele vai ter dificuldades escolares, ele vai ter que ter um acompanhamento desde estimulação neuroauditiva, não é, Nádia, que vocês precisam fazer. E sobre a temporalidade, eu esqueci de ressaltar que no teste do pezinho, ele é de 40, ele é feito em papel de filtro. Sim. E ele é após 48 horas de vida até 28 dias. Depois de 28 dias não é feito no papel de filtro. Se você precisar fazer alguma investigação, você já pede o exame daquela patologia específica que você está suspeitando. O que é isso que você está falando para a gente deixar claro para o internauta? Eu furo o pezinho do bebê e coloco nos papéis de filtro. Isso aí é feito a partir de 48 horas de vida até 28 dias. Depois de 28 dias, não faz mais esse exame assim. Se suspeitar de alguma patologia, você pede o exame específico mesmo no sangue, para coleta no sangue. Agora deu para entender. Em relação ao teste da linguinha, a gente também, se o pai da criança, principalmente o que a gente vê nos estudos, é que se o pai da criança ele tem a língua presa, provavelmente o filho vai ter. É um histórico. Então, a gente vai sempre através dos riscos. O pai não mamou, geralmente o bebê não mama. O pai teve dificuldade para mamar, o bebê tem dificuldades para mamar. Então, por isso a importância do protocolo, da avaliação da amamentação dentro do teste da linguinha. A gente faz essa avaliação porque não é só o mamar. O meu bebê está mamando, mas ele não ganha peso. Talvez ele tenha uma disfunção oral. Sim. O meu bebê está mamando, talvez ele tenha, mas eu tá ferindo o meu peito, talvez ele tenha a língua presa. Por isso a importância também da avaliação do fonoaudiólogo na amamentação, não é, Nádia? A importância da avaliação da amamentação dentro do teste da linguinha, porque a gente utiliza um protocolo, né? Lá os pediatras utilizam o protocolo de Bristol, né? Sim. Que eles avaliam a anatomia, né? Que a gente observa e já vê que a língua está presa e encaminha para a frenotomia. E que a cirurgia para a liberação do freno. E lá a gente avalia a anatomia e a amamentação e a função da língua. Como essa língua está funcionando. Se o bebê está sugando, se essa língua está protruindo direitinho. Que você havia falado. Eu fico vendo, assim, como é importante o que a Santa Fé faz no sentido de vocês terem um trabalho que é multidisciplinar, que é multiárea e que vocês trabalham em conjunto, Às né? vezes os bebês chegam lá, já vem da sala de parto aí, o pediatra já fez até o teste, mas aí eles pediram para a gente passar aqui. É uma parceria enorme na Santa Fé, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê que a equipe é multidisciplinar, senão não dá certo, não anda, né? Os diagnósticos, eles precisam ser confirmados em várias etapas. Aí vamos lá, vamos para o lugar dessa mãe grávida que está nos ouvindo. É muita coisa para ela administrar, ou isso vem sendo conversado nas consultas pré-natal? Daí a importância de uma coisa que eu vou fugir um pouco do tema, sim, lembrar como ela falou, eu falei naquele fator de risco para desfazer a congênita do quadril, e uma das coisas que eu esqueci de ressaltar é que se tem uma história familiar, se o pai ou a mãe teve isso também, é um fator de risco que é bom você pedir ultrassom. É a questão da importância da consulta no pré-natal com o pediatra, que muita gente não vai. Acha que não precisa, né? Que está tudo bem. Exatamente. Uma das coisas é falar dessa importância. Porque muita coisa pode ser prevista. Ver o cartão de pré-natal da mãe, ver as patologias, ver o que é que pode já... Que medicações, se usou drogas, se tomou bebida alcoólica, se caiu, triagem, se tem doenças na família que são hereditárias, né? É realmente uma área... Essa questão da genética, ela pesa muito. Então, se o meu pai teve perda auditiva, provavelmente eu vou ter. Se o meu pai nasceu com a língua presa, provavelmente eu vou ter. Então, essa questão da genética, ela é super importante. Então, é um fator de risco bem, né, doutora? Bem crucial. Agora, vocês, gente, são muito preparadas. A doutora Ione nem se fala. Ela está na Santa Fé desde... Setembro de 88. Ela adora falar. Gente, tem que fazer uma camisa para ela. Eu sou Santa Fé desde setembro de 1988, com amor, com orgulho. Que experiência, gente. Se a gente não trabalhar com amor. Que experiência. Eu dou plantão na sala de parto 48 horas semanais. Toda semana eu dou 48 horas de plantão. E você está lá. Eu imagino quantas crianças já passaram, né, por você. Atendendo os filhos dos filhos. Daqui um dia os netos. E você tem uma formação fantástica. Eu acho assim que você já está lá desde 2020...
Antes da pandemia. Antes da pandemia? A pandemia foi 2020, então você está desde 2019, se foi antes da pandemia. Ali, 2018, 2019. E a formação dela é incrível, doutora Ione. Olha, formação em sistemas de estimulação neuroauditivo, que você já mencionou aí, dentro dessa formação, aspectos desse diagnóstico. Formação em UTI neonatal, desenvolvimento infantil, introdução alimentar, distúrbios alimentares, amamentação e disfagia. É isso? O que é disfagia? A disfagia é a dificuldade de deglutir, de engolir. É o detalhe dentro do detalhe. É a especialização dentro da especialização. É quando a gente trabalha lá dentro da UTI, bebês que têm dificuldade para engolir. Por isso que você tem essa formação em aspectos sensoriais na criança com dificuldades alimentares. Olha onde nós chegamos com a ciência, né? Quer dizer, aspectos sensoriais da criança com dificuldades alimentares. O que precisa ser observado, entendido e cuidado nessa criança, né? E eu falo muito assim, é uma área que a gente entra com medo, mas a gente se apaixona, porque tudo no bebê é generalizado. Então, um bebê, para ele, quando ele broncoaspira, para ele a óbito é coisa de segundos. Rápido, né? É muito rápido. Então, se você não tiver experiência para trabalhar com um bebê prematuro que tenha dificuldade de deglutição, não vá. E aí você também tem um curso de bandagem elástica funcional na pediatria. Quero saber. A bandagem é para a gente trabalhar os músculos. A gente usa a bandagem... Igual a gente usa bandagem para estética, só que nessa parte a gente usa a bandagem para a função de deglutição, para trabalhar as disfunções para ficar mais confortável para o bebê que tem dificuldade na amamentação, para trabalhar os músculozinhos, para ele não compensar tanto os músculos dos lábios. Aí a gente bota a bandagem no lábiozinho. É super importante isso. Não, agendar isso, a gente tem que ter paixão, compromisso, responsabilidade e estudar sempre. Eu acabei de fazer um curso de pós-graduação em TI Neo e PED. Aí a minha mamãe, não, mas tem que estudar sempre. Estava vendo esse meu caderninho bem aqui. E o que mudou para você depois dessa pós? Qual a visão que ficou mais expandida? Isso, a gente tem sempre que estar se atualizando, vendo coisas novas, né? Porque muda tudo. Muda tudo. Em relação à disfunção oral, todo dia aparece uma coisa diferente. Em relação aos testes, que quando eu entrei na maternidade, quando eu entrei na faculdade era uma coisa, de 2010 para cá já veio ser outra, de 2020 a OMS já lançou uma outra nota que a gente já tem que seguir. Eu estava vendo forma. Sobre o futuro de tendências de triagem neonatal, né? Aí eu estava vendo que tem testes genômicos de ampla escala que podem sim substituir esse painel bioquímico tradicional. Pode? Pode. É possível, né? Como que as tecnologias aliadas estão atuando na área em que vocês estão? Exatamente. Eu estava vendo... O meu TCC foi sobre genética, perda auditiva genética. E existem genes ligados à perda auditiva. Então, se eu consigo detectar, os estudiosos conseguem detectar esses genes que estão presentes, então a gente já vai saber que essa criança vai ter perda. O custo-benefício para um país de dimensões continentais como o Brasil de fazer essas testagens é imenso, não? Né? De como você fazer esses mapeamentos e você ter um perfil ali, dados sobre a população, a área da predição ela é colocada em outra página. Né, a partir daí, né? Então, eu acho que é muito interessante. Inclusive, eu estava vendo que há ensaios clínicos de um projeto piloto aqui no Brasil, avaliando triagens de imunodeficiências combinadas ao teste do pezinho. Olha onde que a gente está indo. Se já está gigante no sentido de relevância, acho que essas inovações tecnológicas, né, de leitura de oximetria, dentro da área de teleoftalmologia, vai colocar vocês num outro parâmetro. E a importância de... precocemente tratamento rápido, né? Intervenção precoce. Sim. Intervenção precoce. Hoje, existem de 100 crianças que nascem vivas, 4 crianças nascem com deficiência auditivas. 4%. 4%. Então, assim, querendo ou não, é um número grande. E essas crianças, elas vão ser crianças que vão ter dificuldades
para a vida toda. Se elas não forem detectadas precocemente, vão ser crianças que vão ter prejuízos para falar, Aprendizado e tudo. Para estudar, para trabalhar, para socialização. para se comunicar, né? Em tudo. Eu acho importante esse ponto de vista, porque assim, a gente sempre trata de assuntos de modo pontual, sem fazer essa expansão, né, da consequência disso não tratado. Isso. Gente, você não expandir algo, você está perdendo a oportunidade de projetar um futuro melhor para as pessoas. Porque esses recém-nascidos, eles serão adultos. Eles exatamente para isso, né? Né? Para intervenção precoce com as patologias detectadas. Da mesma forma, da orelhinha do deficiente auditivo, as crianças com anquiloglossia são as crianças que vão falar que nem um cebolinha. São crianças que vão sofrer bullying na escola, que vão ter problemas psicológicos, vão ter dificuldades alimentares, vão ser crianças que provavelmente vão ter mais facilidades para o pastoso do que para o alimento sólido, porque ele não tem aquela movimentação da língua, justamente porque tem a língua presa. Fora a visão, tão né? simples que pode ser feito logo. Fora o olhinho, o quadril, essas coisas todas, né? Eu acho fantástico. Também. Como é que vocês trabalham na Santa Fé? Queria saber como é o ambiente de trabalho de vocês, como é que se dá essa colaboração, que estrutura vocês dispõem no momento que é um marcador importante em que a professora Tânia Sampaio lança um cartão de um olhar muito humanizado em relação à mulher, principalmente, mas em relação a toda a família. Qual é a importância disso, na opinião de vocês? Começando com você, doutora Ione. A gente trabalha muito integrado, né? A gente tem, na parte da pediatria, a gente tem os pediatras da sala de parto, aí na UTI tem um pediatra da UTI, mas se a gente precisa, a gente interage, com certeza. Às vezes, até se você precisa de uma ajuda lá, eles vão. Tem o nosso coordenador da sala de parto, que é a doutora Maria José Lima Matos, que é uma pessoa neonatologista de uma ampla experiência. Tem o coordenador da UTI, que é o doutor Luciano, ajudado pelo doutor Marcos Bittencourt. Inclusive, o doutor Marcos Bittencourt, ele fez um curso para fazer frenotomia. Eu gosto muito quando é feito por ele, assim. Eu nunca vi nenhum problema com a frenotomia dele, que já tive com alguns otorrinos, né, de um sangramento abundante, das pessoas reclamarem. E tem uma equipe de fono muito boa, né? Lá faz, com certeza, acho que tem uma escala, vocês se A cara da Nádia. A Nádia de sorriso de ponta a ponta, música para os meus ouvidos. Tem uma escala para dar suporte à UTI, para os pacientes, a gente precisar de parecer lá fora. É uma equipe muito sincronizada, é muito bom. Trabalhar na Santa Fé é muito bom. E a doutora Tânia, realmente, ela deu uma nova roupagem, né? Ela deu uma repaginada e a gente, lá nos testes, nós temos 2 salas para o teste da orelhinha e da linguinha. E aí as meninas, a gente trabalha com sistema de marcação. Sim, né? Para ser organizado e atender a todo mundo. Tem uma mundo. pessoa que faz uma visita de todos os apartamentos, já tenta agendar logo mais rápido, né? Aí a gente trabalha com sistema de marcação, tem fono de segunda a sábado para fazer os testes de manhã e de tarde. E também tem um atendimento na UTI. Então, assim, vocês estão de olho a todas as demandas, né? É importante. Não é feito porque não tem profissional disponível, não. Só se a pessoa não quiser mesmo, né? E ficou muito claro, assim, aqui a relevância de cada um desses testes. E o que a gente quer é deixar claro para as mamães, para as famílias, né? Para você que está aí assistindo, que ficou curioso sobre isso. A ideia não é mostrar que existe um volume de ocupação, de responsabilidade, de preocupação, mas um volume de soluções e de caminhos para que o seu bebê tenha melhor qualidade de vida. Além dos testes, tem os retestes. A gente trabalha com os retestes quando tem falha. O bebê falhou. No primeiro momento no teste da orelhinha. Pode ocorrer, sim, por conta de resto de parto ainda, secreção, porque tomou banho, entrou água no ouvidinho. E como é um exame muito sensível, a gente coloca uma sondinha que vai estimular, que joga um estímulo clique na cóclea, e essa cóclea, quando ela vibra, o aparelho vai captar a resposta, né? E a partir dessa resposta, eu vou saber se passou ou não. Quando o aparelho não consegue, quando tem algo que impede, aí esse teste falha. Quando há essa falha, a gente marca um reteste. Hoje a gente está marcando... Talvez 15 dias, né? Com 15 dias, por conta justamente do protocolo da MS, que antes era 30. E agora vocês anteciparam. Vocês, na verdade, estão atualizados com todos os protocolos lá na Santa Fé. Da mesma forma, tem um reteste na linguinha. Agora, o reteste da linguinha vai de acordo com
a avaliação que a gente faz. Se for uma disfunção oral e a gente vê que o bebê está ganhando peso, que o bebê está... Ele vai se adaptar e está tudo certo. Ele está se adaptando e a gente consegue organizar ali no momento da amamentação, no momento da avaliação, a gente marca esse reteste para 30 dias. Vocês organizam tudo, na verdade. Vem tudo organizado. O que na área de vocês é verdade e é mito? É coisa que as pessoas continuam fazendo ou para evitar algo, ou para proporcionar algo ao bebê? Porque tem coisa, por exemplo, tem gente que corta o cordão umbilical, mas não corta, só corta depois. Ou se eu fizer isso, isso vai causar problema depois, né? Porque a gente está falando com mães que têm acesso à informação e mães que continuam talvez precisando serem atualizadas em relação a esses protocolos. Eu acho que nunca é demais a gente dar a informação correta. Quanto ao né? campeamento do cordão, isso já está bem definido. Crianças que nascem de 35 semanas ou mais e que nascem bem, o ideal é você ficar... A Sociedade de Pediatria não deu um máximo, no mínimo 60 minutos. Os obstetras geralmente pedem, né? A gente tem... Então, não é prematuro? Não é prematuro e nasceu bem, é 60 minutos no mínimo. Não dá o máximo, mas sabe o que a gente tem observado? Não, 60 segundos, que é 1 minuto, desculpa. Sim. Mas a gente tem, se tiver um clampeamento muito tardio, muito além disso, favorece icterícias, né? Porque esse clampeamento é para melhorar aquele NIR da questão da anemia. Se passou, né? Do risco de prematuridade, tem que cortar. A gente pede para deixar mesmo 60 segundos, está ótimo, 1 minuto. Se a criança nasce menos de 35 semanas, se nasce bem, é 30 segundos. Se o neném não nasce bem, qualquer idade gestacional, é clampeamento imediato, dá para o pediatra tomar as medidas de reanimação neonatal. Mas a gente tem visto isso, já tem na literatura, que se o clampeamento for muito tardio, porque eles estão dando só o mínimo, não estão dando mais o máximo. Aí está dando muita icterícia. Viu como tinha informação sobre isso? Porque falou, não, isso aí todo mundo já sabe. Pacientes que não têm fator de risco para icterícia, não tem compatibilidade, não é PIG, não é GIG, está tendo icterícia que tem determinado nível de bilirrubina que tem que ir para a foto. Um dos fatores é esse aí, o clampeamento tardio do cordão umbilical. Quer dizer, não só tem coisa boa, tem coisa ruim também. É igual banho. Dá banho logo ou dá banho depois? Não, a gente sabe que o banho pode interferir com o resultado do teste do coraçãozinho. Então, a gente pede para geralmente só dar o banho depois de realizar o teste do coraçãozinho. Então, porque pode influenciar, pode dar a temperatura, né? Pode dar um falso positivo. A gente sabe na prática. E o teste do coraçãozinho tem um prazo de 24 a 48 horas. Então, só fazer isso depois. Né? Viu como tem coisas... Eu fiquei pensando o que é que eu não perguntei. Agora eu vou perguntar para vocês. O que é que a gente não abordou aqui que vocês acham que é importante? Porque do nada, aparentemente... Essa questão da bandagem a gente falou sobre isso. É muito interessante, que a gente sabe que tem muita criança que nasce, às vezes, pela questão da mãe ter miomas volumosos, apresentação pélvica, tem torcicolo, postural ou congênito. E essa bandagem ajuda demais. Demais mesmo. Eu tenho visto na prática do consultório que é bom demais. Tem muita coisa. Gente, nós não vamos... A gente vai fazer o episódio 2 dos testes, né? A gente aproveitou esse mês de junho lindo, onde a gente comemora a ciência no sentido da relevância do teste do pezinho. A gente aproveitou para falar de todos os outros testes. Eu queria, para encerrar, que cada um de vocês encerrasse com o que a gente pode chamar tipo de conselho de ouro, né, para pais que recebem alta hospitalar, né, com os seus bebês, pais que eu digo, pais e mamães, mamãe e papai, a família, independente do núcleo familiar, antes de completar todos os testes. Que não deixem de fazer os testes, que são de total importância para a vida das crianças, para um diagnóstico precoce ou para orientações que são relevantes para a vida, porque os testes não só para diagnosticar, mas eu sou saudável, minha família, todo mundo da minha família é saudável, eu não preciso. Só que as orientações nos testes, tanto da linguinha, quanto da orelhinha, quanto a limpeza do ouvido, quanto a amamentação. Tem mãe que, eu tô com muita dificuldade para amamentar, meu peito tá enchendo muito, o bebê tá fazendo movimento mastigatório, ele nem tem a língua presa. E às vezes elas vão lá, a gente faz uma massagem, ensina como é que faz a massagem, orienta direitinho como ela pega, posicionamento, e aí elas falam, Nádia, eu precisava de ti na minha vida. Então, assim, que não eu preciso de uma fono para chamar de minha, né? Então, isso sem falar as terapeutas, né? Que tem muitas na Santa Fé. Que não deixem de ir, que não deixem de fazer os testes, que é super importante para que elas tenham um diagnóstico, para que elas saiam com a certeza de que os filhos estão
são saudáveis e que não deixem de fazer esse monitoramento. Pois é, exatamente isso. A gente saber que esses testes de triagem são de fundamental importância. Não deixem de fazer. E se por algum motivo não deu para fazer logo, procure fazer logo dentro do prazo, na primeira semana de vida. É igual a história da vacinação, né? A gente sabe que a vacina BCG está tendo um processo aí de estar em falta, só tem nas maternidades públicas, mas não deixe de fazer. Logo que o bebê nasce, quer dizer, BCG só não pode tomar se a criança tiver menos de 2 quilos. Mas se tiver a partir de 2 quilos, fazer a vacina BCG hepatite B. E outra coisa, na medida do possível, a importância da consulta do pré-natal com o pediatra, para exatamente falar da relevância, da importância desses testes. E de outra dúvida, tá? Você já ir para o momento do parto vaginal ou cesárea, jamais tranquilo, jamais seguro. Seguro. Eu costumo até falar assim, uma criança que tem uma perda auditiva moderada, ele vai ouvir alguns barulhos. Então, assim, eu bati a porta, ele escuta, não preciso fazer o teste de orelhinha porque ele ouve. Não é sobre isso. Só que não é sobre isso. Vai são além. Os prejuízos que essa criança vai ter mais na frente. Existe até aquela história que o povo falava antigamente, esse menino é surdo-mudo. Só que ele não fala porque ele não escuta. Ele teve um prejuízo, porque antigamente não existiam esses testes. Então, se eu puder fazer algo para que eu, como a doutora falou no início, pecar pelo excesso, para que eu tenha acesso a tudo, né? Isso, gente, só a informação é capaz de determinar. Queria super agradecer, a entrevista foi muito esclarecedora, Nádia, doutora Ione. Muito obrigada por trazer informação. Acho que informação a gente começa a trilhar um caminho que é de segurança, né? Acho que o objetivo do Santa Fé Cash é fazer esse letramento, né? Fazer esse esclarecimento, essa alfabetização que ela é afetiva, ela é clínica, no sentido das pessoas despertarem para essa informação. É um acolhimento. Exatamente, é um acolhimento. O que você falou tem total razão. Gente, o marco zero de quando você nasce, ele é muito determinante. Mas ele não começa ao nascer. Ele começa com esse pré-natal, ele começa com essas consultas, ele começa você alertando, né, ou sendo alertado para essas informações importantes que você já sabe que existem vulnerabilidades ou que não existem. Acho que é isso que traz tranquilidade. Então, é o antes, o durante e o depois. Como é a vida, na verdade, né? Como é a vida. E a vida, ela começa ao engravidar, a partir do teste positivo até a hora em que todas as fases vão aparecer. Nós vivemos um momento muito especial, onde a ciência deu passos importantes e tem dado, onde as tecnologias aliadas são muito fortes, né? E evidentes para vocês, e onde a gente tem um Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, que tem um olhar humanizado, é um novo marcador, já era relevante, mas tornou-se um novo marcador para a saúde, não só do Piauí, mas do Nordeste e do Brasil. A professora Tânia Sampaio não tem medido esforços de conhecer nacionalmente quais são os protocolos que devem ser adotados pela maternidade, pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Não só conhecer os do Brasil, mas os de fora do Brasil. Então, assim, eu acho que esse cartão, né, que é a outra novidade, é esse cartão especial Gestante Santa Fé, que eu gostaria de falar novamente, não encerrar sem dizer isso. A novidade do cartão especial Gestante Santa Fé é essa. Ele humaniza o que é esse momento importante. Ele pensa no antes, no durante e no depois. E tem descontos e benefícios exclusivos, né? Tem facilidade no pagamento, porque é o olhar de quem percebe que precisa do tratamento, mas como que eu vou viabilizar isso? Então, esse cartão, ele oportuniza isso. Consultas, exames, procedimentos sem burocracia, pacotes completos com serviços de maternidade. São pacotes que você pode escolher, que vai desde o pré-natal, passando pelas vacinas, passando pelos testes. Então, você olha e diz, eu preciso, eu quero isso. Então, esse cartão especial é a solução que a gente considera que é acessível para quem deseja um parto planejado e seguro. A gente falou sobre esse planejamento aqui, e você pode saber mais pelo WhatsApp 86994038389. Então, cartão especial Gestante Santa Fé, o cuidado que você e o seu bebê merecem, tá? Não deixa de prestar atenção nisso, porque ele é muito relevante. Obrigada, meninas. De nada. Foi bom para vocês? Foi excelente. Bem espontâneo.
realidade Bem legal. do dia a dia, né? Pronto, a gente tem certeza que a gente conseguiu traduzir isso. Então, muito obrigada. A gente se vê por aí ou por aqui. Não esqueça que esse podcast nas redes da Santa Fé, eles são disponibilizados em pílulas no Instagram da Santa Fé, onde é Maternidade Santa Fé, também no YouTube Santa Fé. Então, você fica de olho lá, porque tem sempre as pílulas deixadas para você recomendar, para você ir lá e assinar também, né? Assinar não, se inscrever, né? Porque não é pago, é se inscrever no canal do YouTube da Santa Fé e você poder ter mais informação. A gente se vê na próxima. Tchau!